Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 13, versos do 24 ao 30, é a parábola do joio, a famosa parábola do joio, que vem trazer luz para a primeira leitura de hoje. A parábola vai dizer o seguinte: Jesus contou outra parábola à multidão. Então Jesus está falando à multidão do povo de Israel. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Então, essa parábola traz luz para entendermos a primeira leitura de hoje. Hoje eu resolvi fazer a reflexão acompanhada, adicionada da primeira leitura deste sábado. É uma queixa que Deus faz por meio do profeta Isaías, ou melhor, Jeremias. Deus manda o profeta Jeremias ir para o templo e ficar à porta do templo. O templo aqui podemos dizer que é aquela seara, aquele local onde Deus semeou o trigo. E o joio foi também semeado lá dentro. E o povo de Deus tem uma porção imensa do povo de Deus, talvez até a maioria, que é joio, que tem se comportado como joio. E Jeremias vem fazer as vezes de Deus na presença do povo em meio ao templo, para dizer-lhes: olha, mudem de vida, se comportem, se convertam, porque senão do contrário vocês receberão a paga de acordo com as vossas obras. Diz assim: palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias 7, do 1 ao 11. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra, dizendo: ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Então eles entravam para adorar o Senhor, eles iam para a igreja, entre aspas, para o templo, para fazer a adoração ao Senhor. E aí o Senhor diz, Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar nesse lugar. Melhorem vossas condutas e vossas obras, porque eu vos farei habitar nesse lugar, na casa de Deus. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Como se dissesse: se estamos no templo de Deus, não estamos no templo dos ídolos, de coisa e tal. Se estamos aqui no templo de Deus, seremos salvos. Talvez algumas pessoas digam: se estamos na igreja, seremos salvos. Se estamos na igreja, eu sou católico, eu sou salvo. Mas o Senhor vai orientar que isso é palavra mentirosa. É como se eu dissesse para mim mesmo, como aquele homem que fez uma grande colheita e disse: agora sim, vou derrubar os celeiros que são pequenos, aumentar, e vou dizer para a minha alma, para mim mesmo: comem, bebe e descansa. E o Senhor vai dizer: homem tolo, hoje mesmo a tua vida será tirada. Ou seja, está mentindo para si mesmo. Mas, versículo 5, mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre e para sempre. No versículo 8 ele retoma de novo: eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Como roubar, matar, cometer adultério e prejúrio, queimar incenso a Baal e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis? E depois
Vindes, né? Como vocês roubam, como vocês matam, né? Como vocês cometem adultério e perjúrio, queimam incenso a Baal e andam atrás de deuses que nem sequer conheceis. E depois, vindes à minha presença nesta casa em que meu nome é invocado e dizeis, nenhum mal nos foi afligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Então, o que é que o Senhor está querendo nos dizer? O Senhor está querendo nos dizer que não basta, meus irmãos, nós irmos à igreja, e principalmente com uma falsa esperança e uma falsa confiança de que se eu vou à igreja, se eu participo das coisas da igreja, mesmo que eu tenha uma vida, como ele diz aqui, de roubo, né, de homicídio, né, de adultério, de adoração a outros deuses, mesmo que eu tenha uma vida assim, na perspectiva do ímpio, ele vai dizer, não, mas se eu for na casa de Deus, se eu participo da igreja, né, se eu vou à missa, se eu comungo, está tudo bem. Aí o Senhor vai dizer, isso são palavras mentirosas, enganosas, que foi plantada nos vossos corações pelo inimigo das vossas almas, como ele plantou o joio no meio do trigo. E dentro de vós existe essa questão, né? O trigo e o joio. E vai vencer, né, aquele que for alimentado mais. E por isso, meus irmãos, que nós possamos compreender que nós somos joio ou nós somos trigos, dependendo da nossa adesão ao Senhor ou não. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que nós tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós e percebermos nossa miséria e pedirmos perdão ao Senhor por tudo que nós já fizemos até o dia de hoje. Amém.